um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 13 da nossa jornada. No dia de hoje, seguimos a leitura do nosso cronograma. Os textos são Gênesis 14, Mateus 13, Neemias 3 e Atos 13. Então prepare as suas anotações, prepare o seu coração, deixe Deus ministrar na sua alma, no mais profundo durante o seu devocional, no tempo do seu secreto depois, em intimidade com a palavra. Aqui iniciamos Gênesis 14 e vemos que Abrão, ainda era Abrão, entra em um conflito entre reis para resgatar Ló. Aqui aprendemos que fé não é passividade, em alguns momentos não, em muitos momentos. Ela nos leva à ação. Abrão age, intercede e vence. Mas o ponto central do capítulo vem depois da batalha, quando ele encontra Melquisedeque, que era um rei e também um sacerdote do Altíssimo. Abrão reconhece a autoridade dele, recebe bênção e entrega o dízimo como expressão de honra. Logo depois, ele se recusa a receber as riquezas do rei de Sodoma, deixando claro: a minha provisão vem de Deus, não de alianças erradas, porque aquela cidade desagradava a Deus. A única coisa que ele exige do rei são os alimentos dos servos dele e a parte que cabe a cada um dos que combateram com ele. E Deus, um parênteses, Deus tem falado muito comigo sobre a parte que me cabe. Eu só quero isso da vida, a parte que Deus tem para mim de maneira plena, que você possa conhecer qual é a parte de Deus para sua vida e que você viva ela plenamente aqui na terra. Seguindo para Mateus 13, grifa na sua Bíblia: Jesus sai de casa, porque no final desse capítulo, Jesus volta para casa e eu quero que você faça uma comparação. Quando ele sai de casa, ele sai para ensinar na região e ele ensina por parábolas e ele faz isso de propósito, não para esconder, mas para revelar somente a quem tem o coração disposto a ir mais profundo. Quem é apenas ouvinte não tem direito de conhecer os mistérios do reino dos céus. Devemos estar atentos para aprender e prontos para colocar em prática. Quanto mais derramarmos o nosso coração nisso, mais o Senhor revelará o segredo dos céus a nós. E eu declaro sobre vocês a mesma coisa que Jesus declarou aos seus discípulos quando ensinou isso. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E ele segue trazendo a parábola do semeador, e ela é valiosa demais. Por quê? Porque ela pode revelar qual é o solo do nosso coração neste momento. Ela mostra também que a palavra ela é a mesma, mas que cada solo revela um resultado diferente. Que ao ler essa passagem, o Espírito Santo te revele qual é o seu solo neste momento. E Jesus traz uma outra palavra e é essa que eu quero enfatizar com vocês, que é a parábola do joio e do trigo. Versículo 24, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas quando foi dormir, veio o inimigo, semeou o joio. Quando começaram a crescer, os servos do semeador viram e perguntaram: uai, mas o Senhor não havia plantado boa semente? Por que há joio no meio? E questionaram se podiam retirar, mas o semeador alertou que não, pois se tentassem retirar o joio, poderiam retirar algum trigo junto. E Jesus explica mais para frente cada personagem dessa parábola e o porquê dessa parábola. Anote aí, o semeador é o Filho do Homem, o próprio Jesus. O campo é o mundo. A boa semente somos nós, os filhos do reino. O joio representa os filhos do maligno. O inimigo é o próprio diabo. A ceifa
é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. O joio citado por Jesus foi estratégico. Não é uma planta genérica, é uma erva daninha quase idêntica ao trigo. Só é possível diferenciar do trigo na fase madura. E arrancar cedo demais pode danificar o trigo. E isso antigamente era muito conhecido no mundo romano, pois criminosos faziam isso. O ensino central da parábola, Jesus está ensinando que o reino de Deus cresce em um mundo misturado. O bem e o mal coexistem, mas temporariamente. E por que não arrancar o joio? A resposta é clara: não, para que ao colher o joio não arranquem o trigo. Isso revela paciência de Deus, o perigo de julgamento precipitado e a proteção dos justos enquanto o reino cresce. É importante dizer que essa parábola não ensina tolerância ao pecado, não ensina passividade moral e não autoriza a igreja a julgar quem é trigo ou quem é joio. Ela ensina discernimento com humildade, ensina confiança no juízo justo de Deus. Cabe aos servos semear, crescer e confiar que Deus fará a separação no tempo certo. Ao terminar de contar várias parábolas, essa não foi a última, Jesus volta para a sua cidade. E ali ele também tenta ensinar nas sinagogas, mas as pessoas começam a questionar Jesus e se escandalizar de Jesus. Não é o filho do carpinteiro? Uai, não é o filho da Maria? Como ele pode saber todas essas coisas? E Jesus finaliza dizendo que não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. E ele não pôde fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A sua casa, o seu povo, a sua cidade não pôde receber tantas coisas porque eles eram incrédulos. Que essa incredulidade passe longe de nós. Neemias 3, seguimos aqui. Parece apenas uma lista de nomes, mas revela algo profundamente espiritual. Cada família reconstrói uma parte do muro. Ninguém faz tudo, mas todos fazem algo. E ao ler esse capítulo, eu não sei você, mas eu pude perceber nos versículos o esforço que eles fizeram para reconstruir o muro. É bom a gente entender com Neemias, vai ser breve Neemias hoje, que a obra de Deus não depende de uma pessoa só. Ela avança quando cada um assume a sua parte com fidelidade e faz o que tem que ser feito. Eu gosto de pensar que o registro desses nomes é porque o Senhor valoriza as pessoas, não apenas os resultados. E isso é outra coisa que o Senhor tem falado muito comigo. Pessoas, ame pessoas, cuide de pessoas, apacente as minhas ovelhas. Isso move o coração de Deus. E para finalizar a nossa leitura de hoje, Atos 13. Aqui a igreja ora, a igreja jejua, a igreja adora. Você vê como isso é comum na vida do cristão? O cristão ora, o cristão jejua. E no meio desse ambiente de consagração e santificação, o Espírito Santo fala. E você vai ver nesse capítulo que o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para uma obra missionária. Aqui nasce oficialmente o movimento missionário da igreja. E o primeiro testemunho dessa viagem é quando Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta um mágico que era um falso profeta da época. E o testemunho, o que aconteceu com esse, ele chamava Bar Jesus, serviu de testemunho para o seu amigo, que creu maravilhado nos ensinos do Senhor. Se eu não me engano, o nome dele é Sérgio. O evangelho, então, finalmente começa a cruzar fronteiras. Paulo, a partir do versículo 16, começa a evangelizar o povo e, de verdade, leia as palavras dele. Leia numa versão que você consiga entender, porque você vai aprender muita coisa. Ele mostra que houve cumprimento de muitas promessas sobre Jesus até a sua morte. E hoje nós podemos ver algumas também se cumprindo bem à frente dos nossos olhos, principalmente as promessas dos fins dos tempos.
No versículo 38, Paulo exclamava: Ei, é por Jesus que temos o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Por ele é justificado todo aquele que crê. Eu creio, você crê, nós somos justificados nele. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E aos novos convertidos, eles sempre insistiam: permaneçam em Deus, permaneçam. Vocês vão ver que ao decorrer da Bíblia toda, a Bíblia traz essa palavra: permaneçam. Isso é muito importante. Permaneçam no Senhor. Amo me encontrar na palavra, e você vai ver no versículo 47 que isso acontece quando Paulo diz: porque o Senhor nos mandou. Eu te pus como luz aos gentios. Ei, nós, o povo não judeu, a fim de que leves salvação até os confins da terra. Houve oposição quando ele falou sobre Jesus e as promessas e os gentios? Claro que houve, dos religiosos, mas Paulo e Barnabé sacudiram o pó dos seus pés e todos os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vemos hoje que Abraão age com fé, Jesus ensina sobre o reino com sabedoria e parábolas, Neemias mostra a força do coletivo e o Espírito envia para alcançar o mundo, eu e você. E Deus continua avançando sua obra por meio de pessoas dispostas a dizer sim. Diga sim ao chamado que Deus colocar no seu coração. Papai, nós te agradecemos por este dia. Obrigada mais uma vez. Dá-nos um coração sensível à tua voz. Dá-nos, ó Deus, o entendimento de caminhar um dia de cada vez, com reflexão, propósito, vida real. É na vida real que o Senhor se manifesta. Nos ensine a viver de forma fiel a Deus, mesmo quando o crescimento parecer pequeno, Pai. Que possamos cooperar com o teu reino aqui na terra todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos com o dia 14 da nossa leitura.